Rapaziada, ó, estamos aqui para mais um Brito Podcast. Não pode faltar as palminhas, né? Eles não estão ouvindo não, mas depois quando eles assistirem em casa, eles vão ver que tem umas palminhas para eles aqui. O projeto que eles estão fazendo, daqui a pouco a gente vai explicar. Mas antes de apresentar os convidados, primeira coisa, se inscreva no canal, gente. Não custa nada, rapaziada. A gente tava falando de dinheiro aqui agora há pouco, né? Esse ato de se inscrever, você não paga nada, né, Gisele? Até agora, então aproveita enquanto é de graça. Então, se inscreva no canal, que é importante. Deixa o joinha aí, que é muito maneiro. Vocês já viram no título aí que a gente vai falar sobre o Kleber Augusto, né? Então, sobre fundo de quintal, enfim. Comenta aqui, por exemplo, a música que você mais gosta dele, por que você acha que ele é um gênio da música. Enfim, comenta. Quanto mais comentários, melhor, que é importante. Siga o Kleber Augusto lá no Instagram também, né? A gente vai lembrar daqui a pouco o Instagram dele, mas acho que é Kleber Augusto... Kleber Augusto. Poeta Kleber Augusto, né? Então, segue aí, ó. Vou deixar aparecendo aqui embaixo também. @Poeta Kleber Augusto. E segue os nossos convidados também, né? Eu sempre falo pra seguir, né? Como é que tá lá, Tony, no Instagram? Tony Vieira, _ AER. AER. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é o AER, que a gente não sabe, né? E o Alessandro tá como lá, Alessandro? Alessandro com 2 S, Cardoso com Z, número 13. Minha data de nascimento. Ah, não é superstição não, tipo o Zagallo não, né? Não. Boa. Então é isso, rapaziada. Estou aqui com essa dupla, Alessandro Cardoso e Tony Vieira. O Tony, pra quem não conhece, o Tony trabalha na Warner Music, né, Tony? Isso, diretor artístico lá, né? Gerente artístico e tá à frente desse projeto, né? E o Alessandro, os músicos conhece, né? Já tá tocando aí com o Zeca há bastante tempo, músico, produtor, né, Alessandro? Bem-vindos aqui, rapaziada, de verdade. Obrigado. Imagina. Obrigado, meu irmão. Pô, primeiro, falar um pouco desse projeto que vocês estão à frente, né? Pra quem não tá sabendo ainda, né? A Warner Music, através de uma ideia do Tony, né? Isso. Desenvolveu um álbum aí... Pode ser comemorativo, seria isso? Assim, acho que uma grande homenagem. Grande homenagem, né? Ao Kleber. Fala pra gente como é que surgiu essa ideia, de onde é que você tirou, apesar que tem vários motivos pra isso, né? Mas quando é que veio a ideia, cara? Acho que antes de mais nada, tem um fã falando aqui, né? Sim. Então, eu tenho playlists ali do Kleber, eu sou daqueles que ficavam esperando ali o disco do fundo para ver qual do Kleber ia ter, né? Que muitas eram mais lado B, mas muitas ficaram muito grandes, mas eu ficava ali sempre esperando porque a voz dele sempre foi uma coisa que me tocou muito, e as letras também, enfim. Então, foi numa viagem, eu tava ouvindo a playlist do Kleber, eu tava indo pra Goiânia, no meu corre, né, assim, o artístico de gravador é dentro de avião o tempo todo. Tô vindo direto de inclusive pra gravar. A mala tá aqui, inclusive. Então a gente tá sempre na rua, né, pra olhar o mercado. A gente precisa estar por dentro de tudo. Então eu tava ouvindo a playlist do Kleber. Eu já entrei no avião ouvindo e logo depois terminou a playlist, eu botei num podcast que eu ouço muito também de inteligência artificial, porque eu gosto de estar antenado ali no que tá acontecendo com essa mudança, né? Que é algo extremamente novo para todo mundo, né? Que tá impactando muito na música, inclusive. Na música, eu acho que em tudo, né? Acho que o futuro, quem virar as costas para isso, vai acabar derrapando em algum momento. Acho que a gente tem que estar inteirado. E o mercado da música, eu me preocupo muito, assim, com o que vai acontecer. Então, eu tava ouvindo o podcast e o cara falou sobre as inovações, o quanto tá ficando melhor, né? O quanto tá crescendo isso, enfim. E isso explodiu na minha cabeça, porque foi logo depois, né? Aí eu já querendo mandar mensagem pro Alessandro, mas eu tava numa companhia que não tem Wi-Fi, então eu esperei ele descer. Já pensou nele de cara. Porque veio o Alessandro na minha cabeça por conta... principalmente da amizade, né? O Alessandro é amigo do Kleber, ele vai falar daqui a pouco, mas assim, o Kleber faz parte da vida dele desde o início lá da carreira dele. Ele me apresentou o Kleber há muitos anos atrás. Então, quando eu desci, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e falar: Alessandro, e se a gente fizesse isso aqui? Aí depois, quando eu tava numa gravação, eu acho, né? E deu uma bugada, ele falou: não, calma aí, mas isso aí... É porque ele foi meio que parcelando a informação. Entendi. Ele foi, entendeu? Ele foi mandando, tô pensando aqui em propor à gravadora um projeto em homenagem ao Kleber. Eu falei, que maneiro. Enfim, até aí, que maravilha, tudo certo, tal. Chamar vários artistas para cantar a obra do Kleber. Falei, maravilha, que ótimo e tal. Queria saber se você topa de produzir isso. Eu falei, lógico, imagina, né? E tal, que honra, né? E assim, o Kleber, de fato, como o Tony falou, foi o primeiro artista de visibilidade nacional que eu tive contato, que eu conheci pessoalmente, né? Eu tinha lá meus 16 anos, enfim, eu conheço o Kleber há quase
30 anos, né? Então, o Kleber, na verdade, com esses encontros e com essas reuniões que a gente tinha na casa dele e tudo, a gente foi vendo que era possível viver de música, era possível investir nisso, era possível a gente seguir nisso, né? Porque tem aquele velho papo, né? Pô, música, vê lá, não dá futuro a ninguém. Vai trabalhar, né? Vai com trabalhar, coisa mais... É músico, mas faz garantida. o quê? Enfim, então o Kleber foi o cara que a gente viu que, pô, um cara que deu certo, né? Um músico, enfim, de sucesso, imagina, né? No Fundo de Quintal, que é o maior grupo de samba do mundo. Sim. Né? Então, enfim, mas falando, né? Foi isso. Aí ele topou. Eu falei, então eu preciso levar pra Warner Music. E assim, foi no meio do ano passado, né, que aconteceu isso tudo. Aí eu levei até a Leila, nossa presidente da Warner. Eu tive um momento com ela em Campina Grande, no São João ali, que a gente foi numa gravação. O cenário nem era muito propício. Mas quando a gente entrou no Uber, o horário dela é concorrido, né? Então quando a gente entrou no Uber, eu falei, Leila... A oportunidade era essa. Já tinha falado ali com toda a equipe do artístico, tá todo mundo já com a cabeça a mil, pensando. Eu falei, Leila, tô com esse projeto aqui, é isso, isso e isso. Ela se emocionou, assim, mostrou o braço dela arrepiado, falou, Tony, vai pra cima, faz acontecer que isso vai ser lindo. Maneiro. Você tem carta branca. Aí a partir daí eu falei, Alessandro, aqui já deu certo, vamos agora no Kleber, né? Vamos agora lá. Aí o Alessandro entrou em contato com ele, a gente marcou um papo lá na casa do Kleber pra explicar, né? O Kleber entender literalmente o que vai acontecer ali. E a gente colocou na mesa que a gente iria chamar um cantor para interpretar ele, seriam duetos, né? Então a gente levaria feats ali em todas as faixas, que começou com 10 e terminou com 14, porque o coração ficou apertado para cortar, o repertório ali na hora. Cabia mais ainda, né? Pô, cabia mais. Isso é sempre um sofrimento, né? Então a gente botou na mesa, o Kleber ficou muito feliz, assim, comprou logo de cara. Porque eu dei uma ligada para ele, assim, porque na verdade, assim, só para complementar a questão da notícia que o Tony me deu, por último, ele chegou e lançou a informação principal, né? Que a gente ia tentar reproduzir o timbre do Kleber com a ajuda da inteligência artificial. Pô, quando ele falou isso, meu chapa, eu tava gravando com a Tereza Cristina nesse dia, né? Eu tava nessa nova temporada do Samba na Gamboa. Sim. Que ela tá fazendo. Aí eu tava ali no intervalo. Pô, quando eu olhei assim, que ele me falou isso por telefone, eu olhei o Paulão, tava assim, eu falei, só tem o Paulão mesmo pra eu falar aqui. Eu vou ter que dividir isso aqui com alguém. Porque eu não entendi, assim, eu falei assim, caraca, meu irmão, eu fiquei ali processando e assim, a gente como viveu, assim, né, é de uma geração que a gente pôde ver apreciar, o Kleber, né? Na ativa, de fato, atuando e cantando e tal, a gente voltar a ouvir isso em novos fonogramas, com novas parcerias, com uma base completamente contemporânea, sabe? Outros arranjos, eu falei, caraca, meu irmão. Aí gigante, a cabeça deu uma bugada de fato, assim, né? Então, enfim, foi a partir daí. Aí eu cheguei com essa ideia, com essa história toda meio que já formatada na cabeça da gente e dele e de todos os outros envolvidos da Warner, né? Falei, vou partir pro Kleber agora. Mas eu tinha convicção, assim, eu tinha certeza que ele ia toparia, curtir, né? A gente sabe que poderia ter um outro lado do cara falar, pô, será? Né? Enfim. Na hora ele já entendeu essa questão da inteligência artificial, reproduzindo a voz, porque é algo novo, né? Não sei se ele já tinha ouvido falar sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que, não sei se ele já tinha falado nisso. Depois, quando a gente fez a nossa primeira reunião, eu acho que a Rosângela, esposa do Kleber e produtora dele, chegou a comentar, né? Ela sabia de um caso de um artista, eu acho... americano, não sei, um gringo. A gente teve um caso, não igual, né? Parecido na Warner Nashville, que é um artista que teve um problema de saúde, não sei se um AVC, enfim, um artista country, que pegou e gravou dessa mesma forma. Só que... Mas ele é falecido? Não. Só que esse artista,
E eu fiquei sabendo quando eu fui no jurídico, né? Porque quando eu tive a ideia, Alessandro, Kleber, ok, mas peraí, deixa eu ir no jurídico. Que tem toda uma questão. Então, se você quiser, a gente começa a falar aqui daqui a pouco. E a menina do jurídico, a Estela, ela virou e falou, Tony, teve um caso na Warner já, e inclusive isso nos ajudou a utilizar a mesma empresa que fornece a inteligência artificial para a gente formalizar tudo, porque como tinha que ter um contrato de tudo, deixar tudo muito às claras que existe uma empresa fornecendo com o aval do Kleber, tudo certinho, para deixar tudo certo juridicamente, proteger todos os direitos ali intelectuais, ajudou a gente nesse sentido. A gente falou com a Warner Nashville, então a gente arredondou essa parte jurídica. Não era algo totalmente novo, né, para a gravadora, né? Eu, no Brasil, eu acho que não tem nenhum projeto parecido. Eu acho que a gente é pioneiro nisso, nesse sentido. Mas... sobretudo no samba, né? Aí que, enfim. Mas, assim, a situação do artista Nash foi menos difícil, acredito eu, por conta do artista ter multitracks ali recentes, entendeu? Ele já tinha, na verdade, esse material de voz digitalizado. Ele era um artista da gravadora, então a gravadora tem os fonogramas abertos ali. Então ele pega a voz dele, alimenta uma inteligência para reproduzir. No caso do Kleber, a gente foi o nosso maior desafio, porque a gente... O Kleber gravou com fundo de quintal, né? E esses fonogramas de fundo de quintal pertencem a outra gravadora. O Kleber, ele foi até o Haddad. Para quem não sabe, o Haddad é a fita de vídeo, a fita VHS, né? Aquele quadradão. Que tinha, na verdade, antigamente as gravações eram feitas através desse sistema de Haddad, né? Eram aparelhos, né, que cabiam até 8 canais, né? Até passar isso para o Pro Tools, né? Qualquer DAW, para qualquer plataforma, né? Mas a questão foi que a gente não tinha. Então eu quando... Beleza, como que a gente vai alimentar essa inteligência artificial? E para a galera entender, né, como é que funciona, né? Você precisa dar para a inteligência um exemplo da voz que ela precisa reproduzir, né? Exatamente. E aí o ideal é que essa voz esteja limpa ali, sem nada, sem instrumentos, para ela poder ter a máxima precisão possível, né? Perfeito. Exatamente. E aí foi esse o desafio, não tinha isso, né? Esse foi o maior desafio, porque eu não poderia... Mesmo os fonogramas do fundo de quintal... sendo de outra gravadora, eu poderia negociar de repente com outra gravadora, mas ainda assim você não tinha multitrack. Você já teria que utilizar uma inteligência para separar, né? Isolar a voz. Isolar a voz, que isso é uma coisa que hoje em dia está relativamente fácil e a tecnologia está boa com relação a isso. Mas eu não quis entrar nessa seara de pegar o que pertence a outra gravadora, vamos tentar fazer com o que a gente tem. Só que o período do Kleber, né, pós-fundo e quando ele teve ali realmente a enfermidade, foi muito curto, né? Foi um prazo, um período muito curto. Então, a gente foi pesquisando o que ele tinha ali acho que foram até meses, acho que não chegou nem a ano, né? Na verdade, o Kleber, quando ele se desligou do fundo, ele já tinha um projeto, na verdade, montado de gravar um DVD dele, né? Porque, de fato, assim, a carreira do Kleber... O Kleber sempre teve um espaço dele dentro do fundo de quintal, né? A gente que é fã, e certamente eu falo por você também. Sim, também, olha lá, os discos estão ali, inclusive, ele tá olhando pra gente ali, ó. O Kleber, ele era integrante do fundo de quintal, a gente sabia, mas é aquilo que o Tony comentou, né? Não sei se no ar ou se ali em off, mas a gente aguardava, de fato, as músicas ali do Kleber, né? O que o Kleber iria aprontar naquele determinado tinha uma personalidade álbum. muito particular, né, cara? E se diferenciava do restante do disco. Exatamente. Assim, né? E eu acho que era isso que torna o Fundo de Quintal tão abrangente. Genial, né? E tão apaixonante, né? Porque a gente tem de tudo ali, né? Eu digo tem porque os caras ainda estão aí, estão muito na ativa, ainda levando essa música e essa obra adiante, né? Mas tinha isso. E aí eu acho que a carreira do Kleber começou paralelamente a ganhar força, assim, né? O Kleber era convidado para fazer participações e shows e determinadas coisas, enfim, independente do fundo, né? E ele, na verdade, assim que ele decidiu, já tinha esse projeto montado. Eu estava escalado para a banda. Eu tocaria nesse DVD. Tava na gig. Eu estava na gig lá. E aí acabou que ele foi, de fato, surpreendido com a notícia em relação
a enfermidade e tudo, né? Inclusive, assim, teve o podcast com ele aqui, ele falou sobre o problema, mas pra galera que de repente não tá antenada, né? Ele teve um problema nas cordas vocais, ele teve um tumor, Teve né? um tumor, teve que retirar todo o aparelho ali, enfim, né? Responsável, né, responsável pela emissão da voz, né? Então ele ficou sem voz nenhuma, né? Então, exatamente. em decorrência de uma doença, só pra galera entender, porque muita gente acaba não sabendo exatamente, Sim. né? Eu acho que o Kleber, ele submeteu a algumas cirurgias, inclusive eu me lembro, não sei se isso chegou a ser executado, mas havia uma tentativa de reconstruir as cordas vocais com uma substância tipo um silicone, uma coisa qualquer, mas me parece que isso acabou de fato não dando certo, né? Acho que não houve uma aderência como deveria, enfim. Ele conta no podcast com detalhes, assim, depois que a galera quiser curtir, porque ele consegue emitir um som usando o aparelho, então é bacana pra galera ir lá aprofundar o conhecimento nisso, né? Exatamente. Aí acabou que a gente teve que ir atrás de algo que fosse apenas dele, né? Para que a gente tivesse que autorizar somente ao próprio Kleber. E tem alguns poucos recortes, shows que ele fez, e a gente começou o trabalho a partir desses shows ao vivo ali, né? Mas vocês pegaram o quê? A gravação? Tem uma gravação dele clássica no Terra Brasil, né? Sim, que ele faz o show e ele canta todas essas músicas, né? Aí começou a grande triangulação, eu, Alessandro e Robertinho Júnior, né? Vou mandar até um beijo pra ele. Grande Roberto. Inclusive agora eu espero que ele esteja trabalhando no projeto. E nós começamos a triangular isso com os meninos do estúdio da Warner também. E começamos a falar pra gente ver a forma que a gente ia chegar nessa inteligência. Como você explicou, a gente precisa alimentar a inteligência para que ela gere essa voz e a gente passe a interpretação e a gente tenha ali o timbre novo. Então, ali a gente começou a fazer experiências, né? Aí a gente limpou muito. O Robertinho limpou tudo, afinou tudo e jogamos, alimentamos. Aí saiu uma voz completamente diferente da do Kleber. Aí depois, no final das contas... A gente pegava até a fala dele, o Brito, entre as músicas, Sim. quando ele se comunicava com o público. Que às vezes é até melhor, né? Exatamente, porque aí você não tem interferência, não tem a questão da base, enfim, dos instrumentos, né? Entrevista dele... Assim, quando a gente pegava no YouTube, aí chegava, enfim, ia alimentando de fato a inteligência para ela nos devolver alguma coisa que fosse próximo. Exatamente. Mas a gente está gravando aqui já com o resultado pronto, né? Hoje é o dia do lançamento, no dia que a gente está fazendo essa gravação, e a gente pode contar um pouco até onde a gente foi, né? Que a gente pegando muito limpa, não dava certo. Aí no final das contas, a maioria foi o áudio mais sujo mesmo dele, tocando sem limpar muito ali, tirar sobra de prato, de bater, nada, porque era um showzão ao vivo. Então a gente deixou ele um pouco mais sujo mesmo. E a voz guia também do Marmita, né? A interpretação do Marmita, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ficou num microfone ali profissional, ficava diferente, entendeu? Aí às vezes ficava muito mais Marmita do que o Kleber. No final das contas, a gente utilizando o microfone de show mesmo, que ele fez as vozes guia, algumas vozes acabaram sendo essas, porque ele já fez ali com uma dedicação bacana. E os microfones, não sei se pelos microfones serem parecidos, eles microfones mais duros, que a gente chama, né? Tipo um mic de show mesmo. Aí começou a chegar o timbre que a gente queria. E assim, o timbre do Kleber é muito peculiar. Muito peculiar. Quando a gente chegou no resultado, que o Alessandro falou, não aperta mais parafuso nenhum dessa máquina não. Isso assim, paralelo a isso, Brito, as bases rolando, os arranjos rolando, cara, e a gente precisava ter uma voz do cara, meu irmão. Porque foi com esse time. E além disso tudo, assim, é um projeto... que a gente tem objetivos muito conceituais, assim, né? A gente busca... E a inscrição do Grammy Latino é até o final de maio. Então a gente ainda tinha um prazo ali, mas precisamos escrever isso no Grammy, porque é uma coisa que a gente está entregando
pro Brasil, assim, de uma forma muito diferente, né? Uma tecnologia. E até aproveitando esse gancho pra gente entrar nesse assunto da importância histórica disso, né, cara? Sim. Talvez não, tenho certeza que vai ser importante para posicionar o Kleber onde ele merece, assim, né, cara? Porque tem muito essa questão do vácuo, né? Por exemplo, ele parou de cantar literalmente na época que a questão de internet, rede social, que foi posicionando muito o artista, entrou em uma força muito grande, né? E acaba que muita gente fica sem o seu devido reconhecimento, assim, né? Sim. E esse trabalho vai trazer à tona novamente a genialidade dele, né, cara? Então acaba posicionando ele novamente no status que ele merece, né? Vocês observam por aí também? Claro, claro. Eu acho que, na verdade, assim, ainda bem que o samba reconhece, eu acho, né? Assim, Sim, o movimento sim. reconhece. Acho que o samba e o movimento os consumidores dessa cultura, de fato, mantêm ali, né? Só que, assim, um projeto desse só dá força a isso, né? Pô, imagina, na verdade até uma forma de a gente alimentar os fãs do Kleber e o público do samba que já não ouve o Kleber, o timbre do Kleber há tantos anos em novas... Inclusive tem uma música inédita, né? Isso é importante a gente falar também. A gente tem não só uma música inédita, né? Tem Imã, que é uma música inédita que o Péricles faz o dueto com ele. Sim. Que é uma música, assim, belíssima. Que, na verdade, eu só conhecia dos quintais do Kleber, lá. Do quintal da casa do Kleber, do quintal do Djalma Falcão, enfim, ali na Ilha do Governador, quando ele morava na ilha, que a gente ia lá, tinha uma hora que ele pegava o violão E mostrava. e cantava a música Imã. Então, eu só tinha essa música na minha cabeça, uma lembrança melódica e tal, alguns trechos da letra, enfim. Então, não existia registro nenhum dessa música. Caramba. Isso é muito legal, né? Então, além disso, a gente chamou o Péricles, que também interpretou de forma sensacional, e eu acho que tem que fazer uma ressalva pro Rafael dos Anjos, que total. fez um arranjo assim, porque a música ela não é um samba, né? Ela vai para um lado mais da balada, assim. Era um lugar que o Kleber tinha dele ali de compor, que no final das contas não era a proposta do fundo de quintal, assim. né? Enfim, então essa música não tinha espaço ali dentro do repertório, né? E aí a gente também não podia ter um patinho feio nesse repertório, né? No meio de um repertório só de clássico, só de samba, enfim... Naquele padrão do Kleber, a gente não podia chegar e colocar ali uma música que não conversasse de alguma forma conceitualmente com esse projeto, né? E aí o Rafa, um especialista nisso, né? Falou, daqui. Pô, chegou e tal e colocou ali sem, na verdade, descaracterizar a obra, de fato, a essência da música, né? Mas ele trouxe, de fato, essa obra para o disco, né? Essa gravação, esse arranjo pro projeto, né? E é bacana também para apresentar para uma galera nova também, porque tem um público novo que não pegou, né? Sim. Essa época aí, porque realmente ele dentro do samba, poxa, já é imensamente reconhecido, né? E esse lance do violão do Rafa é bacana, porque além de cantar, além das composições, ele era um violonista que era totalmente peculiar também, o jeito de tocar, exatamente, né, cara? Essa questão, irmão, tudo que está acontecendo, assim, ela no final das contas, ela me mostra um link das coisas, porque o Kleber, ele sempre foi um cara à frente do seu tempo, assim, sabe? Na maneira de compor, a gente via lá as harmonias, as melodias, né? Enfim, todas tinham um caminho rico ali, né? Um caminho diferente e tal. Então ele já estava à frente nisso. O Kleber, na verdade, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a tocar com um violão maciço no samba, né? Verdade. O cara chegou com um Morris, que chegou com um Gibson daquele maciço, né? E tocando de uma forma moderna, muito moderna. O Kleber fazia aquela função, né? Aquela função do 6,5, né? Não é nem 6, nem 7, fica ali. Né? Então, eu me lembro que no fundo de quintal tinha aquela cozinha ali, o Paulinho Oliveira, baixista, Ademir e o Kleber. O Kleber ficava ali fazendo o papel de artista, capa, mas ficava ali atrás também cuidando daquela base toda ali que eles faziam um jazz ferrado ali atrás, sabe? Então, eu acho que era legal falar também, voltando só no assunto da inédita, que a gente também tem músicas nesse repertório
que não tem registro na voz do Kleber, sendo obra dele, né? Exatamente. Como Fera no Cio, Fera no Cio. Amor Não É Por Aí, são as duas, né? Exatamente. Amor Não É Por Aí é uma música que... A única parceria dele Um monte de com gente não Arlindo sabia. Cruz e Sombrinha, Que era até dele. onde eu sei, assim. É a única parceria. Os caras tocaram junto durante anos, fizeram apenas essa música, ou pelo menos essa música foi a única gravada que eu tenho conhecimento, né? Curtiram muito junto, fizeram muita coisa junto, na música mesmo. Exatamente. Não deu tempo pra fazer a música, né? Então, irmão, a gente quando se reunia na casa do Kleber, que era muito frequente da gente estar lá, né? A gente quase que não ouvia samba, assim, sabe? O Kleber sempre tinha, quando via aqueles aparelhos daquele LD, pode ser? LD? Long Disc, que era, sim, que era sim. aquele, que era aquele CDzão, né? Assim, que era, ao invés de ter o DVD, que era no tamanho de um CD, tinha o long, assim, que era um LP digital. Bolachão, assim, né? sabe? Essas resenhas aí, ele... E ele trouxe esse aparelho de alguma viagem que ele foi fazer com o Fundo de Quintal, alguma turnê. Aí ele trouxe assim, pô, enfim, como isso era uma coisa que ainda não tinha aqui, né? E ele trouxe muitos desses registros, né? De bandas, pô, gringas, enfim, e a gente ficava lá, meu irmão. Ouvindo. Largando o aço no uísque e ouvindo essas coisas. Então, assim, o Kleber sempre teve, de fato, muita influência de outras coisas, assim, né? Era George Benson, Take Six pra caramba. A gente pirava no Take Six, né? Então, assim, o Kleber vem desse lugar. Agora, quando chega agora e tem essa história toda da inteligência artificial, reproduzir a voz do Kleber e ele aceitar isso de uma forma muito sadia, muito saudável, né? Isso, na verdade, me remete a toda essa trajetória à frente do seu tempo. Um cara que tá com a cabeça aberta o tempo todo, sabe? Pra tudo, assim. Né? E o som dele mostrava muito isso, né? Exatamente. Porque ele trazia umas inovações, assim, que o samba não estava acostumado, né? Exatamente. E ele conseguiu empregar de um jeito com muito bom gosto, né? Porque é uma coisa que casava com o Fundo de Quintal de um jeito, né, cara? Exatamente. Mas não vamos deixar de falar sobre o Grammy, não, cara. Eu acho que é maneiro falar sobre isso, né? Porque é um projeto que tem tudo pra entrar forte nessa questão, né? A nossa intenção com o projeto principal é trazer a voz do Kleber à tona, atingir o máximo possível de pessoas, mostrar a grandeza dele. A Warner Music, desde o primeiro minuto, nunca chegou para mim e falou sobre estratégias comerciais para o projeto. O tempo inteiro fazendo um carinho muito grande. Assim, todas as áreas muito focadas em dar o melhor ali, porque é muito peculiar. Sim. Em todas as áreas. Quando a gente senta na gravadora para ter uma reunião geral, com todas as áreas, né? O comercial, o digital, o marketing, todo mundo muito engajado em o que eu posso ajudar aqui, como que a gente vai somar. E a gente precisa ter muito cuidado também na forma de entregar isso, sabe? Porque a gente não quer que seja algo apelativo para nenhum lado, sabe? É uma celebração. Sim. É uma homenagem, assim. O Kleber tá aí, tá vivo, cheio de saúde, em todas as gravações, né? Ele brinca... Eu amo esse estúdio aqui, virou minha segunda casa. Ele foi pra Warner muitas vezes. A gente tem um estúdio aqui no subsolo da gravadora, né? São 4 estúdios, complexo muito legal. E o Kleber tava em todas as gravações, fez questão de estar nas bases também, né, Chapa? Exatamente. Rolou muita emoção nessas gravações aí, né? Que eu vi muita coisa no Instagram. Quer dizer, eu vi pouca coisa no Instagram, mas o pouco que eu vi era com muita emoção, né? Acho que os convidados, né, ficaram muito emocionados. Ele nem se fala, né? Vocês também, né? Imagina. Meu. Deve ter sido incrível, assim, né, cara? Na verdade, foi exatamente assim. A gente é importante deixar isso registrado, porque a gente não teve, eu como produtor, arranjador do projeto, enfim, eu não tive nenhuma restrição, absolutamente nenhuma, em relação à gravadora, a nível de ter que fazer algum tipo de arranjo que trouxesse uma modernidade ou atender algum tipo de demanda comercial. Não era o objetivo. Sabe, não era. A Warner abriu o estúdio com os melhores equipamentos, os melhores profissionais à disposição da gente, sabe? E ela não interferiu, tudo em prol da obra, sabe? E assim, eu fiquei muito impressionado. É o primeiro trabalho que eu produzo pela Warner. Eu acho que eu comecei do melhor jeito possível, porque fazendo uma obra do Kleber, que é uma obra que eu admiro, para mim o Kleber é um gigante,
né? A convite de um irmão meu de vida, que é o Tony, por uma ideia que o Tony teve, assim, genial. Ele me deu o privilégio de executar essa ideia que ele teve. E pela Warner, né? Porque, assim, foi de uma sensibilidade e foi de uma eu acho até que de uma atitude visionária, de fato, né? E de dar oportunidade a isso e deixar a gente trabalhar a obra do Kleber, assim, da maneira que a gente quis. Com autonomia, liberdade. Com autonomia, sabe? Assim, então, isso foi fundamental, assim. A gente agradece, de fato, ao Warner de ter viabilizado esse projeto, assim. E a parte que você tava falando dos encontros no estúdio, né? Tiveram algumas histórias, né? Por exemplo, quando a gente chamou o Mumu, o Muzinho pediu pra ser Deixa Estar. Que ele falou, cara, Deixa Estar é uma música que ele tem um vínculo pessoal ali. Aí quando ele chegou pra gravar, ele contou a história dele com o Dudu Nobre, né? Ele era, acho que, back vocal do Dudu Nobre. Exatamente. Aí eles ligaram pro Dudu e falaram... E o Dudu gravou essa música. Sim, e o Dudu gravou sim. o Deixa Estar, né? Em um dos álbuns do Dudu. E era na época que o Mumu fazia parte da banda, né? Então cantava isso lá. Muito emocionado também. O Ferrugem, quando eu cheguei e falei, o que você acha de ser falso herói? Ele falou, cara, eu ia pedir pra cantar essa. Ele falou assim, pô, bem que podia ser falso herói. Ele ficou pensando nele lá, né? Quando a gente fez o convite, ele topou, a gente, beleza, qual música? Aí quando a gente chegou com a música, ele falou, cara, eu ia pedir pra vocês. Parece que já tava tudo desenhado, assim, né, cara? Tudo meio que já determinado, né? Teve isso também, né? Assim, a gente deu muita atenção e a questão das obras, né? E a gente tem a impressão que tem algumas obras que escolheram os filhos, sabe? Entendeu? Porque assim, pô, você chegar e pegar, por exemplo, Minhas Andanças, eu não sei o que é que eu vou dizer. Pô, a gente pensou de cara, gente, o próprio Kleber mesmo. Falou assim, do Seu Jorge. Seu Jorge, né, cara? Imagina o Seu Jorge cantando isso. Eu não sei o que é que eu vou dizer. E ele chegou com aquele daquela voz daquele tamanho. Imagina o Nem Lá Nem Cá, né? Que é eu hoje estou igual a esta cerveja deste bar. O Zeca que tá cantando isso. Pô. Fala a verdade, meu chapa, não tem tudo a ver com o Zeca. Já tô curioso pra ouvir, já. O Seu Jorge, assim, voltar nele, porque ele foi um cara que, como ele circula em tudo, né? O Seu Jorge é um artista... E faz tudo muito bem também, faz tudo né? muito bem. Quando a gente fez o convite, ele respondeu com um vídeo, lembra? Exatamente. Agradecendo ao Kleber, foi um dos poucos assim que fez maior questão de agradecer em vídeo. Falou, Kleber, sou muito seu fã, obrigado pelo privilégio e tal. Aí ele abriu as portas do estúdio dele lá em São Paulo, a gente foi lá fazer a captação de voz. Caraca, ele estava muito maneiro. feliz e lisonjeado. E isso foi uma regra, praticamente, para todos os artistas que a gente chamou, sabe? Independente da geração, né? O Alessandro tem uma relação próxima com o Zeca, trabalha com ele. O Zeca na mesma hora topou, falou sobre as histórias dele com a música, falou, eu vi esse samba nascer, como é que foi a história? Exatamente. Nem lá nem cá. Pô, Ele vi e o Ney Lopes, pô. Esse samba já há um tempão, eu vi esses caras fazerem um samba. Caramba. Caraca, meu irmão. E assim foi, né? Da nova geração ali, enfim, o Mumu, o Ferrugem. Vamos falar todas as participações, porque pra galera já ter a noção, né? Tu consegue de cabeça todas? Acho que consigo. Senão eu pego uma colinha aqui. Pode pegar, não tem problema. Mas Essa foi, e a escalação do Botafogo, você sabe de cabeça. Isso aí eu não... Que não te dá tanta alegria quanto esse projeto. Convenhamos, né? A gente falou aqui do Ferrugem, do Mumu. A gente chamou o Bruno Cardoso também para fazer Fera no Cio, que é uma música que tem... A gente também ouviu na voz do Bruno antes, e o Bruno falou, cara, essa música é linda. Então a gente tem a Roberta Sá também, fazendo Romance dos Astros. A gente tem o Zeca Pagodinho, fazendo Nem Lá Nem Cá. A gente tem o Diogo Nogueira, fazendo Timidez. Sim. A gente tem o Pretinho da Serrinha, fazendo Quantas Canções. O Seu Jorge, fazendo Minhas Andanças. O Thier faz... Antigas Paixões. Faltam... Péricles falou? Péricles fazendo Imã. Pega a cola, pra não esquecer nenhum. Vou pegar a cola aqui enquanto a gente tem. Enfim, mas acho que é isso. Mas são 14, porque... o Sereno, né? O Sereno fazendo Lucidez. Lucidez, imagina. E nós chamamos o Ian também pra fazer a Amizade. O Ian é um artista que a gente trouxe... Acho que veio aqui no seu podcast há pouco tempo, né? Pouco tempo. É um artista que
que assim... É o mais novo, né, dessa É o mais escalação novo. toda aí, né? É um artista Warner, eu trouxe ele há pouco tempo também pra gravadora. Tive o prazer de... Porque todas as gravadoras estavam querendo ele, porque Aí ele foi. realmente tá num momento muito bacana. E arrasou, cara. Eu acredito Arrasou. demais nele também como artista. E ele a música que veio, ele falou, cara, o que vier, eu tô feliz da vida. Eu falei, então vamos sair um pouco do seu conforto, do romântico dele. Aí entregamos a amizade pra ele, ele também interpretou. E na real, a gente também, né? a gente quis, isso foi um critério, assim, um padrão em todas as participações, que o feat, o convidado, ele assinasse a música de fato. Literalmente. Com aquilo que trouxesse uma personalidade. exatamente, né? pô. Assim. Tem que trazer o que ele faz, né? A gente queria essa contribuição de todas as participações. E nós tivemos, de fato. Né? A gente deu liberdade para isso. A gente não estava ali para podar nenhum artista, para, enfim, colocar ele dentro de, sabe? Até porque Faltou todos que o você... amor não é por aí com o chão de pilares. Exatamente. Cara, eu tô ouvindo aqui, como é maneiro, eu não sei como é que é o perfil dos outros ARs, assim, de outras gravadoras e tal, mas como é maneiro ter alguém que é do movimento dentro de uma gravadora, né? Porque essa ideia não partiria de alguém que não tivesse uma vivência, assim, que não entendesse, né? Pô, o Tony toca cavaquinho, banjo, violão. Rapaz, já fica nessa de... Eu não toco nada. Não toca assim. Ruim. Mas eu acredito que seria muito difícil partir de alguém que não tivesse essa vivência, né? Que não entendesse, né, cara, a importância do Kleber, né? Isso é muito bacana. Eu acho né? que isso, ô Brito, é o que deixa a gente à vontade nesse lugar. Sim. Isso é que deixa a gente confortável nesse lugar. Sem dúvida. Porque assim, eu tô, modéstia à parte falando, eu falo do Kleber com muita propriedade, porque eu conheço o Kleber há quase 30 anos, pô. Conviveu, né? Convivi de frequentar a casa, o Kleber frequentou a minha casa, muito, assim. O Kleber é amigo dos meus pais, sabe? É esse tipo de relação. O Tony frequentou a casa do Kleber e frequenta a casa do Kleber, então existe uma relação, a gente, assim, tem isso, né? De fato que você falou, tem isso. Esse projeto, a gente percebe um amor, uma relação afetiva com o projeto. Fala rapidinho então como é que a gente se conheceu. Não, ainda tem isso, né? Pode falar de Direito. de direito. Agora tu Tem vê. que contar porque é muito peculiar. Mas fomos isso. salvos, fica tranquilo. Finalizar, não O consigo mais, terminar. o mais engraçado é que, assim, a aproximação minha dele, eu já conheci o Alessandro, porque o Alessandro ele toca desde criança, literalmente, né? Então ele ia com 10, 12, 15 anos de idade nos chorinhos, e eu ia com meus pais, que eles gostavam muito de choro, e eu ia ver, e eu já conhecia o Alessandro desses choros. E a gente se esbarrou numa aula de penal, sei lá, não lembro qual era a aula, mas A gente com o nosso... ele entrou com um cavaquinho na sala, porque ele ia tocar depois, eu entrei com um banjo que eu ia tocar depois também. O povo olhando aqui, pensando que ia ter um pagode ali, né? No final das contas, tinha um pagode em frente à faculdade, A gente inventou um pagode lá ele na frente da pra um lado, eu faculdade. pulei pro outro. Eu fui fazer produção fonográfica, porque o que um professor de penal me mostrou, um flyer, falou, meu filho, o que você acha? Sei lá, ó. Sai Olha esse daqui, curso aqui. vai lá, né? Aí eu fui fazer produção fonográfica e o Chapa, não precisa nem Meu falar. irmão, trabalhou vou te com mostrar um todos os negócio amigos aqui que você vai conhecer aqui, ó. Isso aí foi Caramba, uma participação que eu fiz no show do seresteiro Silvio Caldas. Literalmente você era um chapinha mesmo aqui, né? Eu devia ter aí, sei lá, uns 11 anos, assim, mais ou menos. Será E que botava- aparece aqui, José? Se não enfim, aparecer, eu se for o coloco caso, na eu tela te depois. mando isso, E aí, esse cavaquinista que tá aí do lado, o Brito, é o Márcio Huck, cara. Márcio Huck, cara, ainda cabeludo. Exatamente. Ainda Aí. tinha alguma coisa aí. Então, enfim, desde essa época aí. Também, Márcio Huck. Exatamente, Caramba, Niterói irmão. também. Só para ilustrar esse papo que a gente está tendo aqui em relação a Eu início, acho, né? eu acho legal, Das como a coisas. gente está falando de vínculo afetivo dentro do trabalho ali, acho legal você falar também, porque o Alessandro, 90 e quanto que você gravou o Palco Iluminado? 97. 97 ele tinha um grupo e o Kleber foi produtor. Acho legal você falar Exatamente, sobre claro. Exatamente, porque eu conheci o Kleber através da minha sogra. Né? A minha sogra já tinha uma relação com o Kleber. Eu, quando comecei a namorar a Carla, minha esposa,
junto com isso veio essa relação com o Kleber, né? O Kleber já frequentava a casa ali da minha esposa e tal na época, e a gente passou a frequentar a casa do Kleber também, e eu músico ali, fanático pelo fundo de quintal, enfim, essa relação começou daí. Aliás, eu queria deixar um beijo para minha sogra, Claro. enfim, né? É importante. A dona Fátima tá lá e ela é responsável por essa relação, né? Pra quem Então, critica as sogras, ó, exatamente. Não, a minha mostrar mãe. o outro lado Mãe. dessa história. Exatamente. E aí começou daí. A gente tava falando. Você tinha um grupo, palco sim. iluminado. Palco iluminado. E aí tinha um grupo, né? Que a gente tinha, o nome do grupo era Samba New, porque era tudo moleque, né? Não era um bom nome, né? Convenhamos. Pois é. Não, aí exatamente. Aí o Kleber chegou lá e assim, conhecendo a gente, falou: beleza, legal, tocam bem, mas enfim. Samba New caiu. E aí a gente falou, claro que caiu. E aí era justamente a época que eles estavam lançando o álbum Palco Iluminado, né? Que inclusive é uma música do Kleber, Djalma Falcão e Bicudo, né? Mais uma, né? Mais uma. E aí ele falou, né, numa das resenhas lá, copo de uísque na mão, enfim, charuto na outra. O uísque não podia faltar, né? Nessas resenhas Exatamente. que eu tô As resenhas regadas a uísque. E aí ele falou, por que vocês não botam o nome de Palco Iluminado? Aí, caraca, a gente ficou naquela. Enfim, adotamos na hora e aí eles apadrinharam o grupo, né? Aí teve lá aquela onda de champanhe, deram um banho de champanhe na gente, enfim. E aí em 97 a gente gravou um CD do grupo, né? Onde o Kleber produziu esse CD, inclusive foi lançado pela Niterói Discos, que é um selo que pertence à Fundação de Arte de Niterói, que inclusive hoje eu sou o atual diretor da Niterói Discos. Então assim, você vê como é que as coisas, enfim, né? Mudando, vai se desenrolando, né? E esse CD tá disponível pra galera ouvir? Spotify e tal? Esse CD ele tá disponível no YouTube e ele tá disponível no site da Cultura de Niterói. Entendi. Então, no site da Cultura tem uma aba lá, Niterói Discos. Mas em algum momento você vai digitalizar isso para as plataformas, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não, esse aí. Agora falando o diretor da Niterói Discos, futura Niterói Música, que possivelmente irá se chamar Niterói Música, a gente tem esse projeto, sim, de digitalizar todo esse material, Inclusive o CD do CD tem Fera no Cio. Nesse CD tem Fera no Cio. Foi a primeira gravação de Fera no Cio. Eu cantando. Agora tu vê. Cara. E hoje você produzindo esse projeto, olha como as coisas, né, cara? Irmão, quando eu sentei naquela cadeira lá de produtor musical no estúdio da Warner para produzir um disco em homenagem ao Kleber, com um cara atrás de mim, eu falei assim, meu irmão, passou um filme na minha cabeça ali. Foi impressionante, foi ruim. Homenagem de segurar, né, cara? Isso que é maneiro, né? Passou um filme na cabeça do Tia também, que o Tia entrou na sala chorando. Teve uma hora que o Tia falou, peraí. Vamos parar um pouquinho. Teve que entender ali o momento. Então, assim, produzir depois de quase 30 anos. O Diogo, cara, eu mandei uma mensagem pro Diogo, assim, tipo tarde, 2 horas da manhã. Falei, irmão, é isso, a gente envolvidaço com o projeto, com o Diogo Nogueira. Aí, a gente ali e tal, não sei o que, eu falei pra ele, irmão, tem um projeto aqui e tal, pra fazer em homenagem ao Kleber e tal, expliquei toda a situação. Pô, eu falei assim, 2 horas da manhã, esse cara vai me responder só amanhã, sei lá, meio-dia. Pô, quando foi 2h05, ele vai, meu irmão, cara, que loucura, eu já tô. Mas já tô muito, que loucura é essa que vocês estão inventando? Pô, o Pretinho, quando foi participar, o Pretinho saiu emocionado, assim, da sala de gravação. Pô, todo mundo ele falou, chorou, Chapa, né? Pô, da próxima vez me deixa na base, meu irmão. Me deixa na base, porque pra encarar esse lugar é de muita responsabilidade, de fato, né, cara? Falando em base, você chamou também um time da pesada, né? Legal falar do time que gravou ali, porque eu fiquei emocionado também. Porque... É importante a gente falar desde o início, assim, porque a gente, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, assim, né, na cabeça, depois da ideia do Tony, a gente começou a falar sobre isso. A gente entendeu que a gente precisaria de um doador da voz. A gente precisaria de alguém que doasse esse sinal, né? E a gente teria algumas demandas a atender, né? A primeira, alguém que conhecesse a obra do Kleber. Alguém que cantasse aquilo com propriedade. Sim. Segundo,
alguém que conhecesse a interpretação do Kleber, né? Porque aí tinha que ser similar, exatamente. né? A gente tinha que trazer interpretações que lembrassem, que lembrem o Kleber, né? A terceira demanda, enfim, e questão que a gente tinha para atender, né? Era a questão da tonalidade. O Kleber nunca cantou alto, agudo, né? O Kleber sempre teve uma voz grave, então a gente precisava de alguém que pudesse cantar bem nesse lugar, ali, né? E em quarto lugar, assim, enfim, alguém que eu tivesse intimidade, alguém que eu tivesse liberdade para dirigir, né? Porque isso conta muito também pro produtor, né, cara? Eu não podia ter alguém ali que, na verdade, que esbarrasse na questão da interpretação pessoal. Alguém que, na verdade, quisesse, até de uma forma positiva, contribuir com a sua interpretação e a gente descaracterizar aquilo que a gente tinha como prioridade, como meta, como conceito, sabe? Então, foi aí que a gente chegou no Alexandre Marmita, que é um cara, enfim, um músico, compositor, cantor, faz parte do Samba do Trabalhador, né? Tá lá com o Moacir Luz desde praticamente do início do Samba do Trabalhador. Então, eu produzo o Marmita. Aliás, tem um dos álbuns que eu produzi, inclusive, com o Moacir Luz. A gente dividiu assim a produção. O Moacir veio com aquela história toda conceitual dele em relação ao repertório e tudo, né? E eu com a parte musical. Então, eu tenho um contato muito grande. E o Tony também, né? É um amigo particular. E aí eu conversei com o Marmita e ele ficou amarradaço, porque também, assim como nós, é um fanzaço do Kleber. Mas acho que vocês não tiveram dificuldade nenhuma com os convites, né? Porque todo mundo que foi convidado acredita Cara, não, impressionante. Não tivemos. Acho que todo mundo se sentiu mais honrado ali, né, cara, com aquele convite, com aquela lembrança. Exatamente. Mas e a banda, assim? Aí tu chamou ele pra dar a voz, né? Exatamente. Aí, na verdade, já tínhamos aí o doador ali, o cara que, na verdade, faria ali a vez do Kleber. E aí começamos a montar a questão da banda. A começar pelos arranjadores, né? Sim. Pô, Rio do Hora, irmão, não tinha como não estar nisso. Tinha que o Rio estar. do Hora, na verdade, produziu, eu acho que a maior parte dos álbuns que o Kleber participou no Fundo de Quintal, acho que foram produções do Rildo e do Milton Manhães. Eu acho que foram os dois que produziram, né? Então, o Rildo, ele fala também com muita propriedade desse material e nesse lugar, né? Então chamamos o Rildo, que arrasou. Arrasou, pra variar, sempre, para variar. Chamamos o Paulão Sete Cordas, Sim. Um cara assim que tá diariamente, eu tô diariamente com o Paulão, né? O Paulão viveu toda essa geração Cacique de Ramos, assim, né? Enfim, frequentador e conhecedor, de fato, dessa geração e de tudo isso, né? E como a gente tinha algumas músicas ali, como Amor Não É Por Aí, que é uma música que traz um conceito mais tradicional, por mais que tenha uma harmonia ali complexa, mas ela traz uma estrutura que traz uma tradição. É complexa. Ela é aquela música que o plug solta, sabe? O músico tá aqui e... Que desafina, né? O cavaco, peraí, tá desafinado aqui. Um tal dos músicos e fazer xixi, rapaz, música de harmonia, enfim. Mas essa música a gente trouxe ali com um sete cordas falando alto, com sete cordas ali mais como protagonista, enfim, na base. Então, e o Paulão é um especialista, né, cara? O Paulão é um especialista nesse tipo de samba. O Paulão é o cara que produziu praticamente todas as velhas guardas das escolas de samba que existem aí no Rio, até no Brasil, porque produziu muita coisa de São Paulo também. Enfim, então ter o Paulão nisso seria fundamental. Rafael dos Anjos, que é meu parceiro de produção aí, de arranjo, enfim, e um gênio da nossa geração, né? O Nélio Júnior, que é um outro cracaço, né? Que a gente precisava de alguém que trouxesse esse conceito contemporâneo das coisas, sabe? Enfim. Seu Jota. E seu Jota Moraes, né? O nosso mago do bolo, né? O nosso guru, né, cara? E como é que tu dividiu os arranjos assim? Porque é uma tarefa difícil também, né? Exatamente, mas foi um pouco assim também, né? Eu acho que as músicas, elas foram escolhendo os seus arranjadores e seus lugares ali, né? Quando a gente via, por exemplo, Nem Lá Nem Cá, a participação do Zeca,
Pô, uma música do Ney Lopes com o Kleber, pô, Paulão, Não faz tinha esse como arranjo, meu irmão. no seu Paulão. Aí Paulão fez, aí Amor Não É Por Aí também. Minhas Andanças, com aquela harmonia toda lá complexa também, eu falei, Rildo, pô, faz aqui, o Quantas Canções também, até porque a gente acaba tendo também o registro e a lembrança dos arranjos que os caras fizeram na gravação original. Falei, será o que ele vai aprontar dessa vez? Então tinha isso, né? Que mexer nesses arranjos clássicos, assim, é uma tarefa difícil também, né, cara? Complexa. Exatamente. O Rafa, em relação à música imã, né? Justamente por ter esse desafio de não ser efetivamente um samba, né? O Rafa também, essa música escolheu o Rafa. Né? A gente passou por uma situação, só um parênteses, a gente passou por uma situação parecida no disco Mundo E, do Diogo Nogueira, né? Um disco 10 anos de carreira. Aí tínhamos lá a composição Mundo E, né? A música do Hamilton de Holanda, Bruno Barreto e Diogo, que não era também um samba, né? E o Rafa, ele foi gênio e conseguiu colocar essa música, que não era um samba, dentro desse projeto. Então, eu já tinha essa experiência com ele, eu falei assim, pra resolver isso, é o Rafa. Pô, fala um pouco mais do Rafa, cara, que muita gente fala dele aqui no podcast, pede ele aqui, inclusive já tá o convite. Novamente eu mandei pra ele, a gente tá pra articular pra ele vir aqui também. Que maravilha. E como ele é de Brasília também, eu assisti o Rafa, cara, ele tinha um trio de choro. Ele tocava no Conjunto Nacional lá em Brasília. Era ele, o Frango no cavaco. Tô tentando lembrar o outro. Frango, pra galera, Márcio Marinho, Márcio né? Marinho. Ele Frango a gente que é parceiro. O Frango já ficou pra trás, né, Márcio? Agora é o Márcio Marinho. E ele veio aqui pro Rio e, cara, se consolidou, né? Aqui no samba e tal. Total. E tem um jeito também todo peculiar. Pronto, Thier me mandou um áudio de uma música inédita que ele vai lançar e tudo mais. Quando ele mandou assim, ó, ouve aí. Quando eu comecei a ouvir ele, pô, é o Rafael dos Anjos tocando, né? Porque não tem como, é inconfundível também o jeito de... direita dele. Fala um pouco dele assim, cara, dele no violão, dele como produtor. O Rafa, na verdade, quando chegou aqui, assim, a gente acompanhou a chegada do Rafa aqui, né? Aliás, esse povo de Brasília, ele vem meio que para dominar. Eles vêm, né? Exatamente, porque eu tenho grandes irmãos, né? Enfim... que vieram de lá, e o Rogerinho, o Caetano, o próprio Rafa, o Hamilton, enfim, né? Fora esses todos que a gente já falou aqui, né? O Valerinho, os meus parceiros de lá, Valerinho, que eu adoro. Mas aí o Rafa, quando veio para cá, começou a vir com certa frequência, sem ainda se efetivar aqui, e a gente começou a fazer algumas coisas, a gente se encontrava, o Rafa frequentava muito alguns lugares que a gente tocava. Eu tocava nessa época com o Arlindo, a gente fazia um pagode de mesa, um lance que a gente fazia e tal. E o Rafa também, o Arlindo era convidado também do Marcelinho Moreira em muita coisa que o Marcelinho fazia, e do Roger também. Aí, enfim, aí teve um projeto que o Roger fez com o Arlindo numa boate chamada Melt, que tinha aqui, não sei se ainda tem, em Ipanema, eu acho, né? E aí foi quando ali eu me lembro, assim, de um momento que eu e o Rafa tivemos, de fato, o nosso primeiro contato ali, assim, né? Um dos primeiros ali, né? A partir daí, eu acho que a música e a vida começou a colocar a gente mais ou menos num caminho próximo, né? Cavaco e violão, né? Exatamente. Casou bem. Eu comecei a fazer algumas produções, algumas coisas, comecei a convidar o Rafa para tocar e para fazer arranjo. Ele também começou a produzir algumas coisas e eu comecei a gravar algumas coisas do Rafa, até que começou a haver uma sondagem assim do Diogo e do Afonso Carvalho, na época produtor empresário do Diogo, né? Em relação à produção. E aí, enfim, começou a haver esse tipo de consulta pra gente. E aí teve um dia que o Diogo me ligou, falou: irmão, queria que você produzisse o meu próximo álbum junto com o Rafael dos Anjos. Eu falei: porra, meu irmão. Tava dirigindo, eu quase estacionei para não bater, né? Porque, produzir um projeto do Diogo já seria maravilhoso, como foi, né? Como tá sendo, né? E com o Rafa, meu chapa, era tudo que eu queria, né? Então foi maravilhoso. A partir daí, meu irmão, a gente nunca mais se largou, né? Pô, que bacana. A gente tá direto junto. E aí esse projeto não seria diferente, né? Tinha que trazer Rafa, ele, né? Como violonista, fã do Kleber,
inclusive tocando, né? Porque pô, o Kleber é um cara que abrange muitas questões, muitos valores, mas tem essa questão da tocada. Eu encomendei um arranjo que tivesse uma introdução de violão pro Rafa, porque eu falei assim, meu irmão... Ele nem gostou da ideia, né? É uma homenagem para o violonista. Por favor, vem aí com uma intro, aí, um arranjo, na Rafa, intenção assim do Kleber. E o Rafa, assim como o Kleber, eles trouxeram uma identidade muito forte na tocada, Exatamente, né, cara? Exatamente. Porque a gente vê o Rafa tocar, assim, né? E a gente vê influência de muita coisa, assim, sabe? A gente vê que ele parece que ele fez um compilado, de fato, de Cláudio Jorge, do Kleber Augusto, sabe? E conhece os baixos que o Dino Sete Cordas fez nas gravações, enfim, sabe? O Rafa é um cara muito amplo, assim, com a cabeça muito aberta para isso, né? Então ele tem, de fato, esse conhecimento e a gente percebe isso na execução do Rafa, Sim. né? Não só tocando, mas escrevendo, arranjando, né? Sim. Aí a gente falou dos arranjadores, né? Sim. Só para não perder o fio da meada, né? Exatamente. E aí entrando na galera mesmo ali, que compôs a base ali. Exatamente. Aí a gente, na verdade, aquele papo, né? Quando a gente chama para uma festa dessa, é que a gente quer chamar o máximo de gente possível para participar de um troço desse, né, cara? Quer chamar toda a rapaziada. Então a gente convidou, assim, tiveram algumas mudanças entre o primeiro dia de base e o segundo, né? A base lá foi... músicos que gravaram os 2 dias foram o Paulo Bonfim, de bateria, o André Vasconcelos, aliás, conterrâneo, eu acho lá também, de Brasília, né? E o Vitor Campanário de teclado, né? E aí... Que é diretor no Thier. Sim, sim. E aí, na percussão, a gente teve o Pedrinho Ferreira, que fez os 2 dias de surdo e alguns complementos. No primeiro dia, a gente teve o João Duarte, que toca hoje no Sorriso, né? E o Nene Brau. E no segundo dia foi o Rodrigo Jesus, que fez de pandeiro, que trabalha comigo há muitos anos, meu irmão de infância. A gente trabalhou quase 10 anos na banda do Luiz Melodia, juntos, né? E o Rodrigo fez de pandeiro no segundo dia de base, e o Marechal de tantã, né? Então tiveram essas mudanças ali entre um dia e outro, mas era para trazer o máximo de músicos ali que eu sou fã e tenho próximo, tenho perto, né? E aí foi um acerto, né? Foi um golaço. Você imagina, Brito, quando é que o João Duarte, que eu acho que é o músico mais novo em relação à idade que participou com a gente. Eu não sei se o João Duarte tem 20 e poucos anos. Né? Aí, sim. O João Duarte foi no meu casamento. Era criança. A gente fazia lá o Caldos e Canjas, que era o projeto do Luiz Carlos da Vila, que eu tocava. O João era molequinho. Ficava lá. A mãe do João é minha parceira, minha irmã, produtora, Lena Duarte. O João Duarte é filho do saudoso Duarte, percussionista, trabalhou com um monte de gente, Dona Ivone Lara, enfim, uma galera. Então o João tem berço, de fato. Tem uma foto minha com o João Duarte aqui na Carcunda, na minha chá de panela, enfim. Que eu me joguei eu, o João, dentro da piscina, enfim. Tem essas coisas. Aonde que o João, por exemplo, poderia participar de um projeto onde a gente estivesse reproduzindo o timbre novamente do Kleber Augusto, cara. Assim, sabe? Deve ter rolado lágrimas até dessa galera que também da cara, base, né, cara? É uma soma de gerações, assim, sabe? A música tem esse poder, né, cara? Eu acho que da arte, assim, eu acho que a música deve ser uma das poucas que consegue colocar na ativa, mesmo trabalhando juntos, pessoas assim de gerações completamente diferentes, sabe? Assim, o Rildo poderia ser avô, enfim, do João. Sim. Né? Tranquilamente. Então, assim, isso foi muito interessante, assim, a gente ter conseguido enriquecer tanto as bases, assim, com essas peças, né, com esses músicos assim que chegaram contribuindo ali, sabe? Eu fiquei com curiosidade nessa questão do Grammy, que a gente acabou falando e passou batido ali, né? Como é que é o processo assim de inscrição de um projeto desse? Só curiosidade mesmo. Existem muitas categorias, né? Assim, existe uma de álbum de samba. Sim. Que, enfim, é mais característico para você escrever, mas você pode escrever em outras coisas. Álbum do ano, né? Álbum do ano, produtor, engenheiro de gravação, arranjador. Você pode botar em todas as categorias. Esse álbum
Eu botei ele em todas, porque eu sou fã de todo mundo mesmo, desde os meninos que gravaram lá na Warner, Cauê, Lucas, Pedrinho, obrigado, Exatamente. até o Robertinho que tá finalizando, mixando, e o Chapa como produtor, a gente botou... É o álbum que eu escrevi inteiro. A Warner fez a inscrição completa, exatamente. Tiveram duas vozes que a gente captou lá na Companhia dos Técnicos, né? Que foi a voz do Zeca e da Roberta. E aí o William Luna, que foi o técnico lá, então teve a mão lá do William, que na verdade tá, assim, cascudaço em gravar o Zeca, né? Pô, já conhece tudo. Isso foi engraçado, né? Porque todos os artistas foram lá no estúdio da Warner, né? Aí quando o Alessandro avisou pro Zeca, vamos fechar essa data aqui e tal. Ele tá bom, lá na companhia. Aí, pô, Tony, vai ter que ser lá na companhia, porque o Zeca prefere lá. Eu falei, não, à vontade, vamos deixar ele à vontade. E o curioso é que o estúdio da Warner é do lado da casa do Zeca. Ele foi lá pra Copacabana. Ele preferiu ir pra lá. Ele falou assim, eu quero ir pra lá, porque eu vejo meus amigos, eu tô com saudade dos meus amigos e tal. Aí levou uma comida, uma jaca, levou um monte de coisa da fazenda. Lá de Xerém, dele. E ele que, na verdade, ligou pra companhia e marcou o estúdio. Ele que ligou pra Flávia, falou assim, vou fazer um negócio de uma gravação aí com o Alessandro e tal, não sei o quê. Vou aproveitar, vou fazer um negócio do Neguinho também, porque tem esse projeto do Neguinho com o Xande. Verdade, tá ligado nesse álbum que tá sendo agora, né? Enfim, claro que você tá ligado. E aí, ele aproveitou e fez as duas participações dele no mesmo dia. Então foi uma grande festa, imagina, tava lá no estúdio. Roberta Sá, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor, Xande de Pilares, Tereza Cristina. Porque era a participação do Zeca. Enfim, no projeto do Neguinho com o Xande. Eu acho que o Zeca, ele curte mais essa resenha do que propriamente ir lá e botar a voz. E daqui a pouco ele falou, tem que buscar meu neto na escola. Tchau, velho. Largou todo mundo lá. Mas isso depois de ter chegado, enfim, passou 5 horas lá na resenha. E a interpretação dele nessa música, por exemplo, assim, cara, é emocionante a interpretação demais, do Zeca é uma coisa diferenciada demais, assim, né, cara? Exatamente. Como é que casou ele Nem Lá Nem Cá e tal? Exatamente. A música, ela, melodicamente, harmonicamente, ela já traz para esse lugar do Zeca ali, né? Sim. Essa coisa dessa brincadeira que o Zeca faz com as divisões, com a coisa, né? O tema também, né? Eu estou igual a essa cerveja deste bar, enfim. Então já tinha ali uma relação. A questão dele conhecer a música desde a sua existência, né? Facilita desde a sua muito, construção, né? Então, assim, não teve erro nenhum, né? Foi um acerto, assim, né? Sim. Ele ficou muito... E ele já tinha a liberdade de interpretar da maneira dele mesmo. Diferente do Marmita, é claro que teve essa questão de entrar ali no que o Kleber já fazia, o convidado ele tinha total liberdade, né? Exatamente. Essa questão da captação das vozes do Marmita, irmão, também tem uma questão muito interessante que foi, assim, fundamental para a gente chegar nesse resultado. Sim. Porque quando o Marmita, ele estava lá gravando a voz, a gente queria trazer interpretações que o Kleber faria hoje. A gente não queria, na verdade, reproduzir exatamente o que ele fez. Que é totalmente diferente então, isso, né? Que, na verdade, qual seria a intervenção melódica que o Kleber faria hoje? Qual seria esse? Qual seria a contribuição? Qual seria o improviso? Qual seria o voice ali que o Kleber usaria hoje nas músicas? Com a bagagem que ele tem até hoje. Com a bagagem que ele tem. Então a gente tinha o Kleber atrás para orientar a gente nisso. Ou seja, eu chegava lá com o instrumento e tal, sugeria ao Marmita algum tipo de variação na melodia. As pessoas que vão ouvir o álbum vão ver que tem coisas ali, variações que o Kleber, que o timbre do Kleber faz nas músicas, né? Naturalmente na voz, no sinal que o Marmita cedeu ali pra gente, que na verdade foi pensando no que o Kleber faria hoje, né? Tendo essa bagagem que a gente tem de ouvir o Kleber uma vida inteira, né? A gente foi criando caminhos ali que a gente achava que seria possível. E tinha hora que eu virava pro Kleber e falava, irmão, faria? Isso é você? Isso aí você faria hoje? Aí ele falava que sim ou que não, né? Falava, não, acho que, de repente um outro caminho e tal. Aí a gente achava um caminho que fosse... Então, assim, ter o aval... dá um tempero totalmente diferente. Ter o aval do cara, meu irmão. Sim. Flores em vida, né? Não tem jeito. Isso que eu ia falar agora, quando passou
no assunto dele estar ali contigo e tal, essa questão dele estar vivo pra ver tudo isso que é maneiro, né, cara? Porque muitos dessas homenagens são feitas depois que a pessoa já foi e tudo mais. Exatamente. E com isso, ele estando aqui é muito mais prazeroso, né, acredito, pra você. Porque você vê a emoção dele, ele deve ter chorado várias vezes ouvindo, né, cara? É importante... Inclusive, só pra não perder, acrescentar na pergunta, como é que foi quando ele começou a ouvir, não sei se ele já ouviu, né, mas... o resultado, porque é uma preocupação. Isso como o Tony que pode falar com mais propriedade, né? do que eu. Como é que ele recebeu isso? Porque tem dois lados, né, da moeda, né, nesse caso, então, né? Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, a gente vai fazer a grande audição, onde ele vai ouvir e ver os clipes também, que a gente fala um pouco sobre os clipes daqui a pouco. Mas eu tive que dar uma preparada nele antes, né? Tive que mostrar algumas coisas antes. Então, numa entrevista que a gente fez para um jornal, a gente sentou com um jornalista lá no Estúdio Warner. Aí eu até avisei pro jornalista, falei, olha, ele vai ouvir pela primeira vez, então deve ter uma reação. Ele falou, não, tá ótimo, vamos... Aí eu fui, Kleber, ó, vou mostrar 4 só, tá bom? Ele, tá bom. Aí dei play, ele... Porque a maioria das músicas, acho que em todas, a gente tá começando pelo feat, né? O feat cantando e depois vem a voz do Kleber. Então começou o feat cantando, ele tá ali curtindo o arranjo, que ele já conhece, que ele tava no estúdio o tempo todo, aí entrou a voz dele, ele... Caramba, sou eu. Exatamente. Falei, foi maluco demais. Aí ele desabou, assim, se emocionou muito, mas sorrindo, né? Emocionado, sorrindo. O repórter ficou também daquele vídeo, imagina. Sem saber o que falar, né? Então, eu fiz essa preparação, eu tava conversando com a esposa dele, a Rosângela, falei, ó, vamos preparar ele um pouquinho, mostrar um pouquinho antes, pra ele não ver pela primeira vez lá na frente de todo mundo, né? Vai estar a gravadora toda, vai estar o mercado ali e tal. Aí a gente mostrou, ele se emocionou demais. Ele aí é um eu, cara aí eu muito fiz positivo, né? eu fiz a pergunta cara, pra ele, eu falei, impressionante. e aí? É você? Você tá se vendo ali? Ele, sou eu. E vou te falar que, assim, tem, assim, o cara. É impressionante, irmão, assim, o timbre, a coisa a rouquidão. A rouquidão. Né? E isso é uma outra coisa interessante, porque até a questão do material que o Tony e o Roberto Júnior chegaram à conclusão que, de fato, porque essa parte do processo mesmo, né, do processamento da voz para IA, eles cuidaram de fato dessa parte, né? Mas o Tony tinha o contato com a empresa que, na verdade, gerou o arquivo, enfim. Então, eles cuidaram realmente dessa parte, né? E a impressão que eu tenho, irmão, é que até essa sujeira que a gente mencionou aqui no material que a gente usou como alimento para IA, essa sujeira trouxe um amadurecimento para o Kleber. Então, o timbre que a gente vai ouvir nesse projeto não é um timbre do Kleber cantando lá atrás, quando ele parou de cantar. Parece que, na verdade, o Kleber amadureceu de fato e agora está com seus 70 e poucos anos aí cantando. Então, assim, até essa rouquidão, essa sujeira, entre aspas, que a gente está considerando, falando aqui como sujeira, foi benéfico, porque trouxe o amadurecimento natural da voz dele, né? Natural da vida, que seria, vida, sabe? E a gente ficou nesse cabo de guerra, né? Porque se você limpa muito, ela vai ficando mais próxima da voz do Marmita, da interpretação dele, entendeu? E a gente conhece também muito a voz do Marmita. Então eu conheço o Marmita há muitos anos, eu sei a forma que ele interpreta ali, o que ele entrega, o timbre dele. Aí eu via que fazia uma fusão mais pra lá. Quando a gente foi deixando mais sujo, foi chegando muito mais próximo do Kleber. Aí a gente ficou ali... Isso tudo, tentou cara. Achar o meio termo. Teste, muito trabalho, sabe? E aí até que teve um momento que isso tudo levando também para Alessandro, que o Alessandro é o expert morde do Kleber, né? Então, assim, ele conviveu com o Kleber a vida inteira. Com uísque e sem uísque. Com uísque e sem uísque. Teve um momento que ele virou e falou, é isso aqui, né? Aí a gente chegou, aí o formato, já avisei, falei, ó, trava aí que é a partir daqui. Só que não é uma forma de bolo, assim, porque em algumas músicas, por exemplo, Fera no Cio, o Kleber nunca cantou. Qual que é a tonalidade que o Bruno precisa para ele interpretar bem? É X. Mas pro Kleber,
seria, sei lá, 2 tons abaixo, para poder ficar numa região legal para ele. Então, o Chapo ainda teve que fazer essa coisa da tonalidade ali. E a gente chegou à conclusão de que do original ali que ele já gravou, né, nas músicas que ele já gravou, a gente poderia subir até 1,5 tom, né, que a gente chegou. A gente tirava mais ou menos uma referência, por exemplo, a música Amizade, né? O Kleber gravou em Lá maior, né? O Bom Gosto depois gravou em Dó, né? Então a gente usou mais ou menos esse parâmetro dessa distância, né, intervalar ali, né, para ter como referência nas outras. Bom, a gente acha que, de repente, se a gente subir 1,5 tom nas outras músicas, a gente pode estar mais ou menos numa região que cantores como o próprio Bruno cantaria, sabe? Os cantores que atuam mais ou menos numa região mediana. Normal, né? Mediana. Até para deixar numa região que o Marmita cante também, porque ele também tem uma voz mais grave e tem regiões mais baixas. Então, aí assim, em alguns feats, né, a Roberta, por exemplo, que é um feat feminino, ele teve, aí você fez uma modulação para poder entregar na parte da Roberta, e tudo bem, porque aí é muita coisa, é muita coisa. Cara, que complexo para você chegar no quebra-cabeça. Impressionante. Tinha hora que o Marmita começava a cantar, a gente falava assim: Marmita, esse daí não é o Kleber, esse daí é você, pô. Faz de novo. Cara, e aí voltava e tal, e fazia, enfim, e a gente chegando num lugar. E assim, o cara fazia uma interpretação que a gente achasse que seria uma interpretação que o Kleber faria, mas sem ter o timbre do Kleber. A gente estava ouvindo o Marmita. Não tinha um plugin real time ali, quem dera. Fazer isso na cabeça, buscar essa referência, irmão, né? O Tony ficou em contato com os gringos lá da empresa, enfim, para poder chegar nos resultados e tal. Inclusive tem que falar da parte burocrática que você ficou de falar, né? Dessa questão que tem várias questões aí, né? Aí eu vou te mostrar um negócio aqui que eu enfim, se você achar que é relevante, olha só. O primeiro teste que os caras pediram lá, né? Que o Tony pediu assim: Marmita, canta a capela aí de uma música do Kleber no celular mesmo. No WhatsApp mesmo. Vai num lugar aí fechado e tal e canta aí um trecho da música do Kleber e manda pra nós. Aí ele mandou. Eu não sei o que é que eu vou dizer quando chegar, que o sol raiar. Aí ele mandou isso. Essa Marmita. Por mês. 5 minutos depois os caras mandaram isso aqui. Né? Deixa eu botar até o fone. A mesma voz. Eu não sei o que é que eu vou dizer quando chegar. Igual, né? Igual que o Kleber. Você E isso assim, o primeiro teste. Por me esperar. Sem tipo, limpeza nenhum, sem tratamento nenhum. De razão. Pô, a gente falou. Cara, muito igual, cara. Tá certo. A gente tá no caminho certo. Eu falei, vai dar certo. A gente aprimorando a inteligência, depois ficou muito melhor, inclusive. Já tá muito próximo, né? Mas ficou bem mais bacana, porque a gente ficou preso ali nos detalhes. E assim, mixagem, a gente não termina, a gente desiste, né? Isso aí o Maíto Bahia falava pra mim na também, faculdade. Cara, edição de vídeo é desse jeito, cara. A gente precisa desistir. E a gente ficava... Aí teve um momento que eu falei, Chapa, calma aí. Já tá bom, cara, tá bacana. O Diogo já chorou, o Diogo Nogueira já chorou, o Thier já chorou, tá todo mundo chorando, não é possível. Tá perto. E a gente ficou nisso. Pela busca que a gente quer, é um negócio pioneiro. A inteligência artificial é algo novo para todo mundo. Sim. Aí eu posso até entrar na parte burocrática que, assim, quando eu cheguei no jurídico, sentei e falei, gente, eu tô com esse projeto aqui e existe, assim, no mundo, né, muito cuidado com o que você vai fazer, porque eu acho que o principal é o direito intelectual, sabe? Eu pegar a voz do Brito e vender uma câmera fotográfica, pô, essa aqui que o Brito usa, olha só o que ele falou. Cara, eu tô pegando, eu tô ferindo o direito intelectual, exatamente. Sim. Então, a gente precisa estar cercado. Aí as advogadas falaram para mim, tá, mas a gente não tem tanta jurisprudência assim no Brasil pra gente se basear. É realmente novo em todos os aspectos. Mas eu falei, vamos lá. Kleber Augusto é um artista vivo, nós vamos chamar um intérprete, que é o Marmita. Também topando, cedendo os direitos dele ali como intérprete, né? Porque ele é um intérprete da voz.
E começamos a nos cercar. No projeto ele tá máximo. como intérprete mesmo, né? Isso, Apesar da voz oficial não tá, né? Isso, Dele, exatamente. Como executante, né? executante. E a gente. A Warner teve muito cuidado também. A gente parou, assim, foi o Warner Mundo, né? Porque a gente não poderia fazer. Vamos fazer nossa regra aqui do Brasil e tá tudo certo. Não, porque é uma empresa multinacional. A galera não faz ideia da burocracia que envolve, né? Tem a sede da empresa, que tem todo, né, o parâmetro lá. E como já foi utilizado no outro artista de Nashville, que teve um problema também e fez uma interpretação, só que assim, o fonograma tinha fonograma Warner, eles pegaram a voz dele separado, é um trabalho completamente diferente, mas aí pegamos essa empresa que gerou essa IA e trouxemos para a mesa e fizemos todo o processo burocrático, mas a gente já tinha um contrato pré-setado, assim, a gente já sabe que se a gente utilizar essa empresa aqui para ser a nossa fornecedora, né? A gente entrega os insumos para ela e ela entrega a inteligência artificial para a gente. A gente está respaldado. A gente sentou com o jurídico e isso tudo, a gente utilizou essa empresa, a MyVox, para que a gente executasse isso de uma forma 100% correta, né? Então já tem um contrato entre a gravadora e a MyVox. E a MyVox. Exatamente, com todos os termos, protegendo todos os direitos. O Kleber também, claro, assinou, o Marmita assinou, cedendo ali que a gente poderia fazer aquilo ali. Porque a inteligência artificial tem tomado umas pancadas assim com relação ao que eu tô falando, direito intelectual. Sim. Sabe, você pegar a voz de um tem famoso... muita gente querendo usar para coisas erradas, né? E acaba, né, prejudicando quem quer usar para coisas certas, né? Exatamente. E a gente tá chamando que é o uso pro bem, né? A gente tá fazendo um álbum com músicas... que nunca tiveram na voz do Kleber, a gente nunca ouviria na voz do Kleber essas músicas, né? Por exemplo, a Ima, que é inédita, e A Não É Por Aí, Fera no Si, a gente não ouviria na voz dele. E ele em vida, ele participando e com artistas tendo muita honra de estar presente, né? E a gente falando de artistas de expressão, todos de expressão nacional, né? Praticamente. Sim. Então... Sim, todos. Então todos a gente teve muito cuidado nisso, entendeu, Brito? A Warner... teve muito cuidado, a gente envolveu a empresa Warner Music Group mesmo. E a Warner, irmão, ela foi muito generosa o tempo todo, inclusive percentualmente em relação aos fonogramas, sabe? Na intenção de não ajudar o Kleber, mas enfim, de ser homenageado de fato. Entender o cunho do projeto, né? Exatamente. Essa obra o comercial realmente ficou em segundo plano, está em segundo plano, né? A gente quer entregar para o máximo de pessoas possíveis. Eu acho que o Alessandro foi feliz na escolha dos arranjadores, sabe? Nesse mix de cabeças de gerações diferentes, né? Os feats também, a gente tem gerações completamente diferentes ali. Então isso tudo, a gente planejou isso com a intenção de entregar para o máximo de pessoas possível, para a gente comunicar a obra do Kleber para o máximo de pessoas possível. Inclusive, antes de sem te cortar, é um dos principais objetivos, né? Quer dizer, obviamente, todo projeto que a gente lança, a gente quer que o máximo de pessoas curta aquilo ali e tal. Exatamente. Mas esse tem esse peso histórico, né? Enfim, que acrescenta ainda mais a necessidade de mais pessoas chegarem nisso para curtir, né? Esse resultado, exatamente, né? É o principal objetivo, né? Desse projeto em si. Certamente a Warner teve essa visão, assim, né? De levar essa obra para o máximo de pessoas e assim, para uma outra geração, né? Isso. Que provavelmente não teria acesso. Hoje, com as plataformas digitais, enfim, de fato a gente tem acesso. Mas levar o conhecimento dessas pessoas, né? De uma outra geração, de outros gêneros, enfim. Fãs, na verdade, dos feats que participaram, que até então não tinham acesso à obra do Kleber, e a gente aproveitar esse gancho de fato, né, de terem artistas tão reconhecidos e tão, enfim... Que a maioria nunca teria a chance de fazer um feat com ele, né? Imagina. Por gerações tão diferentes, né? Enfim. Imagina. E depois da gente ter repertório, arranjos escolhidos,
Aí eu falei, e o vídeo? Como é que vai O que fazer? a gente vai fazer, né, com isso? E a gente registrou todos esses momentos de estúdio. Eu tinha certeza que a gente ia ter um conteúdo muito rico, né? Por conta dos feats serem fãs do Kleber, a maioria, todo mundo é apaixonado na obra dele. Então, realmente, tivemos ali choro atrás de choro, literalmente, mas com um clima muito bom, né? Com um clima de amor, de abraço. Quero chorar o teu choro, né? Exatamente. Exatamente. Então, mas eu não queria também que ficasse somente nessas imagens de estúdio. Entendi. Aí chamamos nossas áreas lá de novo, o pessoal criativo e de marketing, a Camila é minha parceira lá, minha dupla na Warner, sentamos, tivemos muitas reuniões para a gente chegar a uma conclusão, porque a gente queria colocar também inteligência artificial para dar uma cereja do bolo, né? Porque a gente está fazendo um projeto com inteligência artificial no áudio, vamos Por que não aproveitar trazer aí pro o vídeo vídeo, né? também. Sim. Então a gente fez algumas experiências, Ou seja, o Kleber ganhou um avatar. fizemos algumas experiências até que chegamos num resultado muito legal, assim, que a gente faz transições de imagens de inteligência artificial com as imagens de estúdio, né? Então você tem o carinho ali do estúdio, aquele clima emocionante do estúdio Orgânico ali. e uma historinha junto com imagens de IA, sabe? E com uma identidade visual, assim, você quando vê já sabe que é um dos clipes do Kleber, assim, a gente conseguiu isso. Então, imagens que falem com a letra ali e muita coisa lúdica também, né? Que tem músicas que, por exemplo, Fera Anuncia é um sonho dele, ele tá sonhando. Aí a fera dele tá ali também, então tem animais no sonho, enfim. E o bacana é que eu tô pensando aqui, vocês trouxeram a tradição desses sambas para algo moderno, né? Que é a questão da IA, a questão do vídeo mais moderno do que normalmente a pessoa poderia imaginar que vai ver, né? Porque isso é legal, né? Essa junção do antigo com o novo, assim, né, cara? A gente conseguiu preservar lá. Isso. A batucada tá lá. Tá tudo lá que precisa estar. Os instrumentos assim, banjo e violão de 7 cordas, cavaquinho, enfim, esses instrumentos estão presentes, mas existe de fato também uma questão contemporânea, moderna ali, e essa soma de fato aconteceu. E na verdade, essa reunião de tantas informações assim, né? Isso a gente poderia ser um problema a nível conceitual. Isso poderia ficar perdido, mas eu acho que a gente achou uma unidade. A medida a gente certa, achou né? A gente entende a pessoa ouvindo esse álbum, eu acho que ela vai ter a noção, ela vai perceber que isso faz parte de um projeto, sabe? Por mais que as músicas sejam, né? A gente tem uma música lá com a Ima, que é uma música que a gente já falou aqui dela, e ela tem um outro princípio de construção, mas ela também tá lá dentro, sabe? Então a gente percebe uma unidade nesse projeto, né? Sim, porque vocês estavam numa linha muito tênue ali, né? Caraca, mesmo. De fazer um negócio que de repente a galera escutasse assim, e eu já escutei uns trechinhos assim, posso dizer, hoje eu vou ver com mais atenção, mas poderia ficar algo que a galera escutasse, pô, não tem a emoção, não tem uma ligação com o que realmente eu tenho na minha memória afetiva, e pelo contrário, vocês conseguiram, né, ter esse meio termo aí, né, cara? Mas foi o maior desafio também pra você enquanto produtor, né, cara? Imagina, cara. Porque a gente também tem nesse pano de fundo aí o fundo de quintal, que tem toda uma questão sonora também, que tem que remeter um pouco também, obviamente, muitas, né, cara? sessões de terapia dedicadas a isso, a esse assunto, porque realmente... Ele não ia te colocar em uma tarefa simples, né? Amigo tem dessas coisas. Exatamente, né? exatamente. Mas, de fato, foi um desafio, assim, né? E se tornou uma preocupação, se tornou um cuidado, de fato, muito grande, sabe? Da gente conseguir não violar. A gente não podia violar. Foi um maior desafio da tua carreira, assim, quando produtor, cara? Total. Não tem a menor dúvida. Sem dúvida, né? O projeto mais importante, assim, um projeto de mais relevância, de mais complexidade que eu já fiz, claro. Tem a menor muito dúvida. atípico, né? Não é uma produção comum, né? Um DVD de 14 feats. Geralmente o DVD 14 tem faixas, 3, 14, 4, 6 feats num DVD já tá. Que loucura foi essa, meu irmão? Esse projeto tem 14 participações. 14 músicas e 14 participações. Exatamente. Então, Que eu tenho conhecimento, só existe um álbum em homenagem ao Kleber, que é o do Arruda. O Arruda dedicou
um projeto, um audiovisual, toda a obra do Kleber, que inclusive eu produzi. Eu acho que além desse, eu não tenho conhecimento. Claro que é uma outra questão, o Arruda interpreta as músicas do Kleber, né? Tem a participação dele tocando, inclusive ali com a ajuda do aparelhinho, ele canta um trechinho de lucidez, porque eu fiz ele afinar aquilo em Mi. É porque aquele aparelhinho ele tem uma variação de meio tom para cima, meio tom para baixo e tal. Aí a gente achou a nota Mi. E como o início da lucidez é a nota Mi, ela fica muito presente em todos os acordes ali, né? A nota Mi. Então ele ficou ali, tipo, declamando a música lucidez dentro da tonalidade da música. Enfim, além desse projeto, eu não tenho conhecimento de outro álbum, de outro projeto, de outro CD, enfim, que seja, em homenagem ao Kleber. Então, de fato, é algo, ainda mais com esses princípios, é algo inovador demais, né? E Tony, e assim, cara, como você foi o idealizador desse projeto, eu imagino o sentimento que você tem agora, assim, né? Porque deve ser um sentimento de, poxa, primeiro, uma ideia que realmente tem um fundamento e uma importância, né? Mas vendo o resultado agora, qual é o teu sentimento, assim, cara? Cara, difícil de escrever, cara, sendo bem sincero, porque você, quando me perguntou meu arroba mais cedo, eu falei Tony Vieira _AER, porque o AER, numa gravadora, ele tem que buscar oportunidades, né? Novos artistas, falei que trouxe o Ian há pouco tempo, não só novos artistas, como... novos projetos. Como eu sou... Não vou falar que eu sou músico aqui do lado do Chapinha. Vou falar que como eu sou claro que tocador de instrumento, entusiasta. Entusiasta. E sou do... Enfim, sou do Aliás, áudio... eu tô diante de dois aqui, tá? Normal também. Aliás, eu tô diante de dois aqui. Como eu sou do áudio e da música desde sempre, minha cabeça sempre tenta girar mais na frente possível pra gente buscar oportunidades, né? Novas oportunidades. E com os estúdios, né? A Warner fez uma coisa que há muito tempo a gente não via, uma gravadora com estúdios à disposição, né? Então a gente tem estúdios à disposição para criar. Então nós, como artístico, a gente busca oportunidades e talentos o tempo todo. E eu acho que esse projeto foi um projeto que tá rompendo, assim, muitas barreiras, sabe? E a inovação junto com o samba é uma coisa que é muito legal, assim, sabe? Eu fico muito grato, porque o samba já me alimentou, né? Por mais que eu não seja o chapa, mas, cara, eu toquei muito tempo, me deu ali muita coisa. Então, eu poder contribuir um pouquinho, né, com essa ideia, mas assim, não consigo me ver como... eu tive a ideia, mas uma multinacional viabilizou, o Alessandro abraçou, o Kleber tá participando de tudo. É uma coisa muito grande. Eu acho que a gente só vai ter noção mesmo depois que sair. O feedback do público vai ser importante para isso também. Começarem a falar sobre. Mas talvez. É o mais importante também da tua carreira, assim, um projeto acho mais... Acho que mais, sim, talvez. Né? Porque assim, Leandro, a gente faz... Eu já participei de muitos DVDs, né? Já consegui achar músicas ali para artistas. Esse faz parte do nosso trabalho. Mas esse é muito diferente. Saímos todos da nossa zona de conforto completamente. Sem referência, né? De outros projetos parecidos, né? Porque é pioneiro. A verdade é essa. A gente está fazendo algo que não foi feito ainda. E tem muitos cuidados, sabe? O Kleber é um artista muito, muito grande pra gente. E ele tem uma enfermidade ali. E a coisa de você não levar para um lado negativo, sabe? O tempo todo, o clima no estúdio, as ideias sempre foram pra cima, sabe? Mas eu acho que isso reflete muito o que é ele, né? Até que a gente falou, ele é muito esse cara, né? Ele é o grande responsável pelo clima ficar tão saudável e tão ele positivo, sempre chega com a energia, sabe? Lá em cima e... Isso ajudou muito, eu acredito, né? Imagina. Cara? Ajudou demais. Não ficar aquele clima assim de... Você não ficou constrangido do lado dele em saber, de repente, em ficar na dúvida da reação de alguma coisa? Porque ele é muito, né? Despojado. Quando ele veio aqui, isso me chamou muito... E também foi um receio quando eu convidei. Porque eu não sabia que pessoa eu ia encontrar, né? Porque é uma pessoa que poderia ser amargurada, né? Depressiva, né? Porque de fato é um problema muito sério que ele passou, né?
Mas pelo contrário, cara, veio um cara super feliz, alegre, tomando uma cervejinha daquele jeito que ele gosta. Exatamente. Ou seja, isso traz uma leveza pro projeto que deve ter sido fundamental, né, cara? Eu acredito, né? Fundamental. Exatamente. A gente conseguiu transformar isso em áudio. E vídeo, né? E quando que a galera vai poder curtir, inclusive? Que é uma pergunta, né? Então, é isso. A gente tem que casar esse lançamento pra casar com o lançamento do projeto. A gente resolveu dividir em 2 momentos, né? Sim. Hoje, 30 de abril, sai o álbum com 10 faixas, primeiro. E depois a gente faz um deluxe no final de maio, onde a gente acrescenta essas outras 4 músicas. Aí a gente fecha o álbum com 14. A gente deu essa parcelada também por nossas dificuldades do dia a dia ali, de conseguir encaixar todo esse quebra-cabeça que a gente falou aqui durante o podcast inteiro. Então vamos dividir, que isso aqui ficou um pouquinho mais difícil, isso aqui a gente precisa apertar um pouquinho mais, e são 2 momentos. Então agora, 30 de abril, o álbum e um deluxe ali formando 14, um álbum maior no final de maio. No final de maio. Então... Quando tiver no ar, já tem música pra galera ouvir, porque hoje já tá saindo, né? Dia 30, né? Exatamente. Então, quando você estiver assistindo, já vai lá no Spotify, né? E os clipes vão estar onde, assim, pra galera? No YouTube. No YouTube, no canal? Em qual canal? No canal do Kleber. No canal do Kleber mesmo, né? Todos os clipes vão estar no YouTube, e todas as plataformas de áudio você vai achar o álbum Minhas Andanças, Kleber Augusto. Caramba, porra. Parabéns, rapaziada, assim, de verdade. Eu acho que em nome de todo sambista, todo pagodeiro, a gente agradece, porque... Primeiro pela ideia, mas eu acredito muito numa coisa que você vai concordar comigo. A gente acaba sendo só veículo, né? De uma ideia que é muito mais... Sem dúvida. Vem muito mais lá de cima, né, Por cara? Isso que eu não consigo sentir dono de nada. Você falou, cara, eu botei na roda e todo mundo saiu abraçando e tá todo mundo muito feliz com o resultado. Eu te agradeço a oportunidade da gente poder falar de samba aqui. Exatamente. Na verdade, assim, a gente fica responsável em tipo, botar essa ideia e falar assim, meu irmão, isso foi genial, sim. Aceita que dói menos. É verdade. Porque, de fato, assim, né, foi uma atitude, foi uma ideia, assim, muito fora da caixa, assim, muito visionária do Tony, né? Eu acho até que, se eu não me engano, você devia estar, assim, num trabalho, viajando para fazer um trabalho que nem era pagode, nem samba, não, nem, enfim. Pra Goiânia eu tava indo resolver algo do sertanejo. Exatamente. Aí o cara vai ouvindo uma playlist do Kleber Augusto daqui até Goiânia, chega lá, tem uma ideia dessa, me liga. Mas é o fato do cara ser pagodeiro, né? Da parada, é por isso que é diferente, né? E quer que eu ache isso normal. Então não dá pra mim. Mas, irmão, aproveitando também te agradecer, cara. Muitíssimo obrigado, não só por nós aqui hoje, mas por todo o movimento, assim, por todo acompanhamento e suporte, enfim, incentivo que você tem dado, assim, pra classe. Pô, que isso, nem precisa, cara, agradecer. Eu acho que vai muito de encontro com o que o Tony falou, cara. Eu acho que a gente se sente numa obrigação, né, de somar de alguma maneira pro segmento que a gente tanto ama, né, cara? Eu acho que tem a questão, óbvio, que a gente vive disso, mas tem uma coisa que vai muito além, né? Que eu acho que é daí que saem as ideias mais fodas, assim, né, cara? Que foi o que aconteceu. Você poderia, como a IR, buscar um projeto muito mais rentável, né? Financeiramente para a empresa, mas aí você trouxe uma rentabilidade que não é financeira, né? Que não tem preço. Que não tem preço, cara. Isso aí é... E aí cabe a galera que tá assistindo consumir para valorizar essa ideia, né, rapaziada? Assiste, escute, né, nas plataformas, tudo isso. Transmita pra galera, compartilhe isso, né, cara? Porque eu achei de fato uma ideia sensacional. Tanto quando você me falou da ideia, eu falei, pô, muito foda. Aí eu lembro que eu falei assim, porra, faz um documentário disso. Ele falou, não, já estamos gravando, a gente já tá fazendo. Todos esses momentos de estúdio, aí chamamos a família do Kleber, as filhas, pro depoimento, os amigos, vários artistas gravaram também. Todos os feats gravaram pro documentário, que também tá sendo editado ali. E a gente, nas redes do Kleber e nas redes da Warner, a gente vai dando informação. Boa. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Pra vocês dois, pra Warner, pro Kleber, um salve de palmas aí. Eu tô usando isso aqui muito, tá? Salve de palmas. Brinquedo novo, você tá com... Eu até usei pouco hoje, que eu fiquei mais ouvindo e tal, mas, ó, salve de palmas pra vocês novamente. Pra nós, meu irmão. Porque, cara, o samba, ele precisa disso, né? Ele precisa
inovação, mas mantendo a essência, tudo isso. É sempre um desafio pro samba, né? Trazer algo inovador, sempre tem uma certa resistência, mas vocês conseguiram, na medida certa, utilizar tudo isso. E é isso, rapaziada. Papo muito bom. Recados finais, rapaziada? Algum detalhe a mais? Acho que é isso, né? Ah, é isso. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir Minhas Andanças, Kleber Augusto e 14 feats. Acho que a gente foi citando aqui, mas grandes artistas da música e... Vamos lá, vamos ouvir. Eu posso fazer um pedido final aí? Não sei se é possível. Colocar um trechinho aí no microfone de alguma música, pode ser? Porque como sai hoje, né? Aí não é mais surpresa, né? Não tem problema nenhum. Me dá 2 segundos aqui que... Já pra galera... ter um spoiler do que vai ser, né? Você quer qual feat? Escolhe aí. Não pode ser muito, porque senão a gente tem o copyright aqui, né? Então tem que ser um trechinho. Na verdade, qual pode ser com o Zeca? Dos 10. Ah, não, a do Zeca ainda não tá pronta. É uma das 4 que estão no Deluxe. Tá, só falta escolher outro que também não tá, mas sei lá, Ferrugem, pode ser? Foi a participação do Ferrugem? Sim. Vou colocar o fone aqui. Ó, eu vou falando por cima enquanto não entra a voz, só pra não vir um copyright. Arranjo de quem? Essa? Esse é meu. É seu? Eu já não poderia. Ferrugem, como sempre, cantando muito. Meu irmão, impressionante. Inimigo do Melodyne, não precisa, né? Cara, esse samba é incrível, né, cara? O bom do Ferrugem é que ele... Eu tô falando aqui por causa quando entrar o Kleber eu paro de falar. Vai entrar agora? Que isso, cara, é igual, pô. Cara. É muito igual, pô. Muito igual. Só, cara, que loucura. Cara, é muito louco isso, Eu não me cara. acostumo, já. Não, e sabe o que é o mais louco? Que dá pra perceber isso que você falou. É o Kleber de agora. Não hoje. é o Kleber novo, né? Exatamente. Não, É muito hoje. foda. É hoje. Tá bom pra não estragar a surpresa. Pô, demais, Bora pô. ouvir. Pô, que isso. demais, rapaziada. Ó, então, pra você continuar ouvindo, vai lá no Spotify, em todas as plataformas, né? Coloca lá Minhas Andanças, Kleber Augusto e curta bastante. É isso, gente. Musiquinha final. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, sim. Tamo juntasso, viu? Obrigadaço. Parabéns, Warner. É isso. Abraço, gente. Valeu.